eu já cheguei na aldeia. Aldeia Tupinambá, eu já cheguei de aldeia. Sou Glicéria Jesus da Silva, Tupinambá de Olivença, região Cacaueira, sou da comunidade Tupinambá de Serra do Padeiro. Aqui nós temos uma biodiversidade bastante rica, onde temos a mata de pé, que é através do cacau, né, do cacau cabru, que a gente tem bastante mata de pé. E aí nossa luta toda foi para manter as matas no nascente dos rios, para poder o rio, né, ter bastante água. Então a gente fez um enfrentamento muito grande aqui na região, desde 2004, né, que a gente cravou essa luta. E aí a gente veio sentir a questão dos impactos, né, ambientais e os impactos climáticos. Em 2015, que teve uma longa estiagem na nossa região, que é uma região de muita chuva. Aí, nesse período, passou mais de 6 meses de sol. E aí secou os nascentes do rio da região quase toda, a cidade ficou sem água. E nós, na aldeia, que fizemos uma luta antes, né, de preservar os nascentes, foi com que a gente conseguiu também ajudar a abastecer um pouco a cidade. E a gente também está observando os pássaros que mudaram da outra região, Cerrado, Caatinga, né, que é do outro lado da Bahia, né, e vindo para a região de Mata Atlântica. Então, a gente viu que está tendo um aquecimento na nossa região e que está fazendo a migração desses pássaros, que é um pássaro que vive na região quente, né? Então, a gente tá sentindo essa mudança, né, climática. E também na questão do plantio, principalmente, que a gente fica esperando, a gente planta, espera o período de chuva, porque é o período que vai fazer com que as plantas se desenvolvam, as roças de mandioca, o plantio que a gente vai plantar de muda. Então, a gente já conhece esse período de chuva. E a chuva depende toda do ambiente, né? Principalmente das árvores de pé, essas árvores centenárias, essas árvores que ficam, né? Que ela que chama a chuva, né? Que ela que vai segurar a chuva no solo também. Então, a gente tem esse conhecimento de saber de que a chuva, os nascentes, depende das árvores de pé, né? Quando derruba as árvores, imediatamente você perdeu, você matou um córrego, você matou um guarapé, você matou um rio, você matou uma possível nascente de água. Então, a gente fica muito triste quando acontece isso dentro da nossa aldeia. Antes a gente tinha muito rio, né? A gente tinha um período de estiagem, a gente sabia as enchentes que era o período que a gente poderia botar os 3 maios de aqui para poder pegar determinados peixes, né? E hoje o rio está baixo, assoreado, né? E, e aí só vem melhorar os rios depois que a gente vai e faz a retomada do território e que expulsa os madeireiros, e aí a gente vai tomar posse da terra, né? Fazendo essa retomada. Aí a gente consegue recuperar os nascentes de rio, que demora anos, né, para se recuperar. E aí, graças a Deus, agora a gente está nesse processo, e aí os nascentes estão fortalecidos. Mas essa ação é muito pouca, porque acima da gente, em outros lugares, do outro lado da serra, existe já um processo dos madeireiros derrubando praticamente o nascente de rio que abastece a grande parte da região e a cidade, e que é o rio que corta dentro da aldeia. Então, a tendência é o rio secar, né? Os nascentes secarem, porque dessa questão da extração de madeira. E o plantio a gente consegue medir porque determinado tempo, entrou o período de março, aí já vem o plantio dos cereais, de feijão, de milho. Então é um período que a gente vai plantar, porque sabe que é certo a chuva. E aí tem vezes que a gente planta, a chuva não vem, aí o sol dá, e aí esse sol acaba com a plantação. Você não consegue tirar a produção.
e aí você vai ter que mudar o período de plantio para tentar acertar a sorte. Então a gente fica muito vulnerável, porque antes a gente tinha um ciclo, né, de chuva, e hoje a gente já não tem mais esse ciclo. A temperatura é muito alta, nossa região é de cacau, é para uma região úmida, de muita chuva. E aí a gente está vendo que está uma diminuição do ar, né, dessa umidade do ar. E aí a gente vai ver diretamente atingindo as plantas, principalmente o cacau. E aí o cacau vai morrer. A tendência aqui, que a gente calcula daqui a 20 anos, não existir mais cacau na nossa região. É de ter morrido tudo, totalmente, né? Não ter mais cacau na nossa região por conta devido à temperatura, o calor, porque nossa região, o cacau depende de muita chuva e de uma região mais fria. E aí a nossa região está tendo esse aquecimento, tá, tá tendo menos chuva nesse caso, e mais sol. Meus 3 anos, 4 anos, eu era pequena, e eu ia para casa de Alfredo, né? Eu corria do lado da minha casa, passava por uma lagoa e corria por dentro do capim para chegar na casa de um tio-avô, que a casinha dele era de taipa, né? Coberta de palha de ouricana. E aí eu ia para lá. Então, aí no meio do caminho tinha as poças d'água. Chovia e eu ficava pulando nas poças d'água. E aí, na volta, alguém tinha que me trazer, porque eu tinha medo por causa da mata. Então, era mata de um lado, mata do outro. E a gente corria por aqui tudo, era tudo mato. Então, não tinha estrada. Depois que foram cortar a estrada, que foram tirar a madeira, e era uma questão muito perigosa, e aí eu não entendia o que era, né? Mas aí o pessoal dizia que era importante para o desenvolvimento, só via, entendia que falava que era algum tal de desenvolvimento, mas era um desenvolvimento que levava às árvores, né? Que levava a abrir aqueles trechos assim grandes, assim. E aí eu ficava, e aí tinha árvores que era enorme, e aí quando tirava ficava aquela barroca, assim, um buracão na terra. E aí eu ficava assim olhando, assim, de longe, assim, com medo de cair do buraco, né, nesse buraco. Tenho essa imagem. E aí via o pessoal rolando, tirando umas madeiras e puxando num jirico, um trator, não sei o que que era. E aí eles amarravam um cabo de aço e saía arrastando as madeiras por essa abertura, né. E aí já tinha muito mosquito e eles diziam que era o desenvolvimento, que estava chegando o desenvolvimento. Então eu acho que foi a pior coisa que fizeram na nossa terra, porque já que a gente veio das árvores, né, e as árvores têm a cura, né, e a gente precisa das árvores, né, para ela estar de pé, para a gente ter um ar melhor para respirar, para as chuvas ter o ciclo da chuva correto, que é necessário para a gente sobreviver. E foi tantas árvores tiradas, tantas árvores levadas, que esse desenvolvimento acho que nunca chegou, né. Só tem Só existe o buraco, né, só existe um buraco, e esse lucro, esse desenvolvimento que nunca chegou para a gente, né, nem para a comunidade, nem para as pessoas, nem para a cidade, nem para a favela, nem para a periferia, nem para ninguém. Existe um descaso muito grande, e que eu vejo aquele buraco, quando eu vejo aquela árvore saída, arrancada, né, tirada, e virou aquele vazio no lugar. E as pessoas pensam que tirar uma árvore, a pessoa é rica, ficar rico, né, vai ter dinheiro, vai ter um desenvolvimento, vai ter uma condição, que é uma ilusão, né, a vida eles vão atrás de uma ilusão, eles correm atrás de uma ilusão, porque não existe. Eles vão ter que comprar o ar para respirar, ele vai ter que comprar um ar para gelar, né, vai ter que comprar ar-condicionado, vai ter tudo aquilo que ele, e sendo que debaixo das árvores você vai ter respiração melhor, ar melhor, você pode comer fruta, igualmente a gente andava e comia, aquele oti, a gente entrava dentro da mata, né, e a gente sabia onde estavam os pés de oti, que era enorme, e dava um monte de fruta, assim, desse tamanho, a gente ia e disputava mais os bichos, né. Tinha essa abertura, né, para estar com a natureza, em contato, colhendo, indo lá, indo vindo, e de repentemente aquela árvore desapareceu.
A gente não tem mais elas, são raras, né? São muito difíceis de encontrar. Desse desenvolvimento que eu acho muito errôneo, né? Porque existe uma outra maneira de sobreviver sobre essa terra. O planeta, né, nosso planeta Terra, ele é uma casa comum para todos. E nós temos que fazer um jeito dele ter durabilidade de vida, né? Dele conseguir viver, ter mais tempos de vida para suportar essa humanidade, né? E é uma humanidade que eu acho interessante, assim, aqueles que têm o poder na mão, que aí você vai ver os agronegócios, que tem um poder muito grande político e tudo mais, que é a expansão da soja, que é a expansão disso, daquilo, a retirada da água do solo, expansão do eucalipto, né, e monocultivo, que é um cultivo só. Aí vem a extração dos minérios que está debaixo do solo, que é necessário para a purificação de água e de tudo mais. É preciso fazer essa filtração, né? Que a terra ela é bastante complexa e é necessário todos esses nutrientes debaixo dele, mas o pessoal quer os nutrientes pendurado neles, né, dormindo com eles, querem estar usando, né, todo esse desenvolvimento, e aí chamando de desenvolvimento, né, mas que precisaria praticamente comprar uma bolha, entrar dentro e ter um purificador de ar, né, um purificador de água, criar investir em cientista para criar água, ou investir numa tecnologia para ir para fora do planeta Terra para buscar água. Que uma vez que você poderia preservar a natureza, que a água seria mais barato, né, do que você criar uma tecnologia, acabar, fundir, explodir um planeta para ir buscar outro planeta só para ir buscar uma água, né, tipo a cacimba, né, ir na cacimba para trazer um balde de água, e que não será suficiente para todo mundo, né? E é uma coisa para exclusividade, apenas aqueles que têm o poder, que têm o dinheiro na mão, que são exclusivos. E na verdade a gente não somos exclusivos. A gente faz parte de um todo. Aí hoje, quando eu vejo aqui tem cervo, né, aqueles veados, né, que adora comer o ti também quando cai. Aí a gente já tá tendo, né? Aí tem as onças, tem os catitu. O meu irmão hoje foi para a roça, né? E aí foi olhar e o catitu tinha ido lá na roça. Aí ele foi lá, fuçou, achou a raiz bem grande da mandioca, né? E aí ele foi lá, comeu, para voltar, para avisar os outros para vir para a roça de mandioca para comer. Aí a gente pega e amarra um CD, né? A gente amarra um CD e bota pendurado, que aí ele reflete, né? Aí eles têm medo, então aí ele não volta, não vai comer a mandioca, né? Eles fogem. Por conta daquele trabalho da retomada que a gente fez em 2004, o resultado hoje é um território que está bastante assim recuperado, né? A questão dos animais voltando, né? As onças, o catitu em bando, que a gente nem via falar, ninguém topava, ninguém nem via. A gente tendo as preguiças de coleira, né? Subindo, descendo das árvores, que antes era comum, aí depois virou um tempo que ninguém via mais animais nenhum. Era muito raro. Aí hoje não, hoje a gente passa, eles se encontram, a gente está na estrada, eles vão passando, eles atravessam, os meninos esperam eles atravessar, e aí eles passam. E aí, mais dos dias, os meninos, o pessoal encontra na roça o catitu, aí sobe em cima de uma árvore, em cima do cacau, e deixa porque eles são valentes, né? Se ele pegar um, Ave Maria, eles mordem todo. Então aí as pessoas acabam procurando um meio de se proteger. Aí é tanto que as mulheres, os jovens, as meninas, né, não andam mais como andava antes, né? Tá tendo um pouco mais de atenção ao andar, tá indo em grupo, né? Por conta dos bandos de catitu que tá solto. E aí, como tem muita jaca também, né? A gente, nossa região tá muito rica em fruta, né? Aí tendo muita jaca, então eles sobem tudo para a serra, o chuchu que dá de monte. Então, é uns lugares que sempre teve essa abundância em alimento, né? E aí um tempo estava ficando muito escasso, e aí agora voltou, e aí os animais voltou em drobo.
porque é um território que tem muito alimento, então eles sobem. E a gente tem esse cuidado com a questão do corredor, né, dos animais. E a gente proibiu caçada e tudo mais, assim, então os animais se sentem mais seguro. Quando ele está seguro, a gente também está seguro. Eu estava na Jamaica, a gente teve uma sessão lá e aí a gente apresentou um trabalho sobre um grifo, né, de mapas que tem as terras indígenas e apresenta onde está os fazendeiros. Quando você apresenta as áreas indígenas, todas estão verde, mata, tem muita riqueza, né? E é tanto por isso que nós, povos indígenas, são bastante ultimamente atacados, eles vão muito em cima dessas áreas, dessas terras, porque elas estão preservadas, né? Ela ainda tem a sua origem, né, intacta, né? E aí eles tentam, de toda maneira, trazer o desenvolvimento. Pensam em explorar terras indígenas, alegando que nós é preguiçoso, que nós somos um povo atrasado, e sendo que nós está mantendo o ar para todo mundo respirar. A gente está mantendo a água nascente, a água potável, né, sem contaminação alguma, e eles querem um mundo desenvolvido com água contaminada, água poluída. As terras indígenas, né, elas são o berço que sustenta a humanidade, que sustenta o mundo, porque ela é regida, né, está regida, né, pelos guardiões e precisa que a natureza esteja intacta. A nossa cultura depende da natureza, depende desse solo sagrado, de estar em harmonia. E, e, e espero que as outras pessoas criem a consciência de que o mundo ele não é dividido em partes, mas sim que nós dependemos deles de um todo. E assim eu espero que as pessoas compreendam, entendam que nós não vivemos sem a natureza, sem o solo, sem os seus nutrientes e sem as árvores de pé, né? A gente precisa deles, eles precisam da gente. E a gente não precisa de desenvolvimento. Cheguei na aldeia Tupinambá, eu já cheguei de aldeia, da aldeia Tupinambá.